Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a saúde? Como é que tá a família? Espero que vocês estejam bem, né? Nesse momento, a gente não tá podendo ter as nossas aulas presenciais, então estão sendo remotas. Por isso, as videoaulas, certo? Tchau, tá com muita saudade, doida para revê-los e espero que a gente possa estar juntos em breve, tá? Nossa aula de hoje é sobre o gênero textual Carta do Leitor. Esse gênero ele tá no primeiro capítulo da nossa segunda apostila, tá? Que a gente começa a trabalhar agora, hoje, ok? Então vamos lá? O que é uma carta do leitor? A carta do leitor é um gênero também levado para o opinativo, tá? Aonde o leitor ele dá a opinião dele a respeito de alguma notícia, de alguma coisa que foi posta naquele jornal, foi vinculado naquele meio de comunicação, ou no jornal, ou numa revista, tá? A carta do leitor geralmente vai ser escrita pelos leitores daquele meio de comunicação. Por exemplo, quem lê a revista Veja, quem lê a revista Época, ou uma revista de moda, revista de fofoca, ou o jornal o Globo, o Dia. Quem vai escrever sempre vão ser os leitores desses meios de comunicação, tá? E é como se fosse um feedback desses meios. Eles sabem que tem o seu público-alvo e quando eles recebem essa carta do leitor, para eles é um feedback a respeito daquilo que eles vincularam, daquela notícia que eles vincularam, às vezes uma crônica, né? O leitor ele vai falar sobre aquela crônica, ele pode dar tanto uma opinião positiva como também negativa a respeito daquilo que foi escrito, tá, gente? Que foi vinculado nesse meio, tanto jornal, revista, enfim. Então, ó, carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. É um espaço reservado, onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Possui uma função relevante para os meios de comunicação. Deixa eu subir. Vamos lá. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, feedback de seus leitores. É um importante instrumento de comunicação, cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim o seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Então, se eu tenho lá um jornal, uma revista, e o meu leitor, ele interage comigo, ele pode lá, um jornal sobre entrevistas. Então, ele vai lá mandar uma carta do leitor, tem uma página só de carta de leitor. É um local na revista, no jornal, só dedicado a isso. E aí o leitor que é assíduo, que gosta, né, desse meio de comunicação, ele vai escrever e pedindo, eu quero uma entrevista com a Anitta. Eu quero uma entrevista com o nosso presidente. Entendeu? Ou se é uma revista de pesquisa, eu gostaria de saber sobre a pesquisa tal feita nos Estados Unidos, na Nicarágua, no Brasil, enfim. É sempre um feedback, é um bom retorno para o meio de comunicação, tá? Ter essa carta do leitor, né? Essa coluna, esse espaço reservado para os seus leitores, ok? Bem, desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, que é o emissor ou locutor, e o destinatário, né? Antes de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Claro, gente, quando vai para a revista ou para o jornal, né, para o meio de comunicação, a carta do leitor ela tem que estar muito bem escrita, né? É um texto jornalístico, então ele tem que usar a linguagem, a língua portuguesa no seu sentido formal,
tá? Dentro da sua formalidade. Geralmente, as cartas não são publicadas na íntegra, ela toda, ela completa. Vamos supor que eu mande uma carta de 20 linhas, né? Então, o redator, ele vai adaptar essa carta para aquele espaço. Às vezes vai só um trecho, ou o redator adapta essa carta, mas lá no final, carta adaptada, carta de fulano de tal adaptada pela redação do jornal, tá? Às vezes ela vai na íntegra, depende do jornal, da revista e do espaço o qual foi destinado a isso daí, tá? Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim determinado pelo meio de comunicação. Então, eu não posso dizer, ela tem que ter 20 linhas, ela tem que ter 15 linhas, ela tem que ser escrito assim com espaçamento de e-mail. Não tem. Vai depender do padrão que aquele meio de comunicação utiliza, tá? Vale lembrar que a carta de leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra, isso eu já falei, tá? Ou somente trechos relevantes. Não é um espaço muito grande. No jornal, o Globo, o Dia, enfim, geralmente é uma coluna fininha, aí são várias cartinhas, vários quadradinhos de carta de leitor. É claro que aquilo ali são trechos ou eles foram adaptados, né? Foi colocado ali a ideia central daquela carta que o leitor enviou para o jornal, tá? Bem, aqui eu tenho alguns exemplos de carta de leitor, ok? Então, tem aqui, ó, a data, 8 de fevereiro de 2018, caro editor, que é o meu vocativo, tá? Assim como na carta normal, que a gente escreve para um amigo, tem aqui, tá? Claro, mas aqui não é uma pessoa que se tem muita intimidade, não se tem intimidade nenhuma por meio de comunicação. Então, tá aqui, ó, a data, o vocativo, caro editor. Eu gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Então, aqui eu tenho uma carta de leitor positiva, né? Ele deu a opinião dele sobre o que foi escrito, falou o porquê que ele gostou, enfim. Aí aqui tem a despedida e a assinatura, como numa carta normal, tá? É possível notar que, nesse caso, o leitor vê-se representado na reportagem realizada pelo meio de comunicação e identifica-se diretamente com as informações passadas pelo texto. Por essa razão, ele parabeniza a equipe responsável e expressa sua opinião de contentamento. Todavia, existem cartas desse tipo que também pode expressar uma opinião contrária à que está sendo definida pelo meio de comunicação. Aí eu botei aqui um exemplo, tá? Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores. Olha aqui, ó. Olha o porquê que ele está sendo contrário. Olha aí o argumento dele, tá? Por que ele tem esse argumento? Porque ele conhece. Ele sabe sobre o que o jornal está falando. Mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressa opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Aí aqui é atenciosamente JS. Então tem aqui a despedida e a assinatura, tá? Então, dessa forma, observamos que esse gênero textual, carta do leitor, possui um aspecto argumentativo, pois tem como objetivo expressar opiniões que confrontam ou confirmam algo anteriormente apresentado. Então, vamos supor, uma carta de leitor, ela nunca vai ter... Vamos supor que eu tenho hoje meu jornal, né? 25 de maio de 2020. O jornal que eu estou lançando hoje, não, a carta de leitor que tiver nele não vai ser nada do que eu estou informando hoje.
vai ter sido de ontem, de anteontem, algo que já tenha sido saído, já tinha sido informado, tá? Não é do dia atual, ok? Aí, qual é a estrutura dessa carta de leitor? Local e data, um cumprimento formal, que é o vocativo, né? Caro leitor. Geralmente é caro leitor. Introdução com menção à matéria, porque ele vai falar a respeito da matéria tal, a respeito do que foi falado sobre, vamos supor, a respeito sobre o que foi dito sobre o coronavírus, né? Na edição tal, do dia tal. Aí ele vai falar se é a favor ou contra. Desenvolvimento com fundamentação da opinião, porque aí ele vai dizer o porquê que ele é contra ou porque ele foi a favor daquilo ali. A conclusão, retomando a opinião expressa e expressão cortês de despedida, atenciosamente, sem mais, desde já. E o uso de linguagem formal, tá? A gente não vê aqui nenhuma gíria, nada disso, tá? Então, assim, nota-se a importância da observação da estrutura textual, uma vez que ele será vinculado em um contexto formal de comunicação que exige adequação no que diz respeito à sua função expositiva e argumentativa. Então, meus amores, quando a gente escreve uma carta argumentativa, a gente vai utilizar a linguagem formal, tá? Não tem né, tipo assim, aí, cara, legal, nada disso. Tá? VC, QC, não, nada disso, nada de internetês, nada de gíria, nada fora dos padrões formal, né, do padrão formal da língua portuguesa, tá? É um texto que vai estar vinculado a um jornal, uma fonte de notícia, então ele vai seguir, sim, a regra formal da língua portuguesa, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que segunda-feira que vem, no horário da aula de vocês, nós estaremos tendo o nosso encontro ao vivo, nossa aula, tá? Pela plataforma que a gente está usando aí para nossas aulas remotas, tá? Meia hora antes da nossa aula, Tia Alba vai estar colocando lá o link para que vocês entrem na sala e que a gente possa ter esse encontro, mesmo que à distância, matar um pouquinho da tá? E tirar qualquer dúvida relacionada ao exercício, ao gênero que a gente está passando hoje, tá? O exercício que vocês irão fazer do livro didático de vocês a página, da página 6 até a página 8, tá? Da apostila, porque o texto, os pós que reduzem ao pó já foi trabalhado com vocês pelo professor Douglas, certo? Então, a gente vai estar aí trabalhando o estudo do gênero, ok? Vocês vão ter como texto base esse aqui, tá? O texto da página 4. Mas a gente vai trabalhar a estrutura em si, ok, meus amores? Então, tudo bem? Uma boa semana para vocês. Segunda-feira, não esqueçam, no horário da nossa aula, a gente vai estar tendo a nossa aula ao vivo, tá? Pela plataforma. E Tia Alba vai mandar o link para vocês. Avisem os colegas, tá? Pelo WhatsApp, pelo Face, aí, sinal de fumaça, enfim, tá? Muita saudade, queria muito estar com vocês, mas esse momento é o momento de a gente se resguardar, cuidar da nossa saúde, da saúde que a gente ama, tá, meus amores? Beijo, até a próxima, até segunda, se Deus quiser. Tchau!